Eu, desde pequeno, quando eu ia na igreja evangélica, os pastores falavam para mim que as crianças eram protegidas de Deus, principalmente até o 7º ano. Não sei, não me aprofundei para saber porque até o 7º ano de idade, né? E eu tenho uma filha. Pela minha filha eu faria tudo, entendeu? Se Deus existe, por que ele deixa as crianças passarem por maus tratos, fome ou até abusos? Perfeito, Cristiano. Bom, essa afirmação, né? Isso que você está colocando é o chamado problema do mal. O problema do mal é um tema debatido há anos, desde que se começou a debater esse tema da existência de Deus, né? E desde o começo do debate. E existem dois tipos de mal, né? Nós podemos falar de males naturais e de males humanos. Os males humanos são os atos maus que os homens praticam uns contra os outros. Esses males humanos, né, eles são uma decorrência muito direta do livre-arbítrio. Os homens praticam atos maus porque eles têm livre-arbítrio. Se os homens não tivessem livre-arbítrio, eles seriam como marionetes, seriam, na verdade, personagens de videogame, eles não seriam seres autônomos, né? E os homens, infelizmente, escolhem fazer coisas más. Isso é parte das coisas que acontecem. Os outros males são chamados males naturais, né? Então, sei lá, enchentes, coisas que independem da vontade humana. Por que um Deus bom permite o mal, né? Bom, em primeiro lugar, porque ele queria criar pessoas livres, pessoas reais, e não personagens marionetes, não personagens fictícios, não personagens de The Sims. Isso implica que, obviamente, esses homens, com as suas escolhas, possam fazer o mal. Agora, é importante entender que esse sofrimento todo, tanto os males naturais, tanto os males são praticados pelos homens, né? Deus, ele tira um bem desses males. Como assim? Essa vida, e quando você entende a existência de Deus, essa vida é como um rascunho. Existe uma vida depois da morte. Todas as pessoas, elas vão morrer, e a vida depois da morte, ela é muito maior do que a vida terrena. Entenda, tem até uma história uma vez que falaram assim, Deus mata várias pessoas no Antigo Testamento. Bom, eu tenho um spoiler, né? Deus vai matar todas as pessoas. Eu, você, todos os outros. Do ponto de vista de Deus, todos nós vamos morrer, porque nós somos pessoas com uma vida finita. Nossa vida acaba. Sua filha vai morrer, eu vou morrer, meus 5 filhos, todos eles vão morrer um dia. Se não existe Deus, aí mesmo que esse sofrimento, ele não tem nenhum tipo de compensação, ele é só sofrimento, é só mal. Só que a partir do momento que você entende um Deus bom, se nós nos compadecemos do sofrimento dessas crianças, imagine esse Deus bom. Quer dizer, eu já olho o sofrimento de uma criança e me compadeço. Imagina um Deus que vai por toda a eternidade levar adiante, né? E cuidar de todas as almas. E aí tem uma coisa linda mesmo, que é Deus, na sua infinita providência, o sofrimento é um dos maiores caminhos pelos quais ele vai levar as pessoas para a alegria depois da morte. Entenda que, às vezes, nós tínhamos que estar muito mais... Às vezes, não. Nós tínhamos que estar muito mais preocupados com as pessoas que praticam o mal do que as pessoas que sofrem o mal. Porque isso já tem lá... Sócrates já falava isso. Quando você pratica o mal, você prejudica a sua alma. Mas depois que você morre, o que permanece é a sua alma, não o seu corpo. Então, esse sofrimento terreno, por pior que ele seja, ele não vai corromper a alma da pessoa. Mas quando a pessoa, ela vai lá e faz o mal, ela é a pessoa que pratica, né? Aquilo vai ficar para a alma dela para depois da morte. Ela está perdendo a alma dela para sempre. Então, entenda, quando a pessoa acredita em Deus, e é o correto, né? Porque de fato Deus existe, você entende todo um plano da providência no qual o sofrimento tem um papel de redenção das almas e Deus está querendo a salvação eterna das pessoas, a vida eterna. Então, esse mesmo sofrimento terreno nos prepara para a vida eterna e ele vai compensar todas as injustiças desse mundo. Aliás, ele vai corrigir todas elas. Agora, se Deus não existe, só tem a injustiça, só tem a miséria. Mas assim não fica uma resposta muito cômoda, porque é engraçado a gente ter que se preocupar com quem comete o ato, que ele teve o livre-arbítrio, mas a criança não teve. A criança não quis passar por aquilo. Mesmo sabendo de tudo isso, eu não quero sofrer. E eu, se fosse com a minha filha, eu poderia até fazer alguma coisa com a pessoa. Veja, como é que Deus vê isso de cima, com todo o poder, onipresença? Tá bom, ele não quer interferir no livre-arbítrio, mas ele poderia interferir de outra forma, fazer a pessoa não chegar naquele momento.
É que o que acontece Entendeu? é que ele vai corrigir todas as coisas após a morte das pessoas. Ele Mas vai aí é corrigir muito todos os pontos. cômodo, né? Que a pessoa vai sofrer pra caramba por uma coisa que ela não teve. Teve bebês que foram abusados, morreram. Não, claro, o mal é uma coisa real. Veja que o Cristo fala, né? Antes atirassem, amarrassem pedras e jogassem eles no rio, né? Entenda, o sofrimento eterno é maior do que qualquer sofrimento que você conseguiria fazer a qualquer pessoa nessa vida. Deus, exatamente é isso que a teologia nos ensina, ele é justo. E ele é muito mais justo do que os homens. Aliás, a justiça dos homens falha. Essa, sem dúvida, falha. E todos os dias nós vemos ela falhando. De Ilha do Epstein e coisas insanas malignas, aliás, ligadas a pessoas que têm realmente visões torpes. Há tantas outras coisas malignas que nós vemos no mundo, a justiça dos homens falha. Aliás, quem justamente ensina as pessoas a protegerem as crianças, a evitar todo tipo de mal que é feito em relação a elas, é a moral, exatamente a moral tradicional, a mesma que nos ensinou a cultivar a religião. Porque quando você é relativista e você acha que tudo tanto faz, que não tem um certo, não tem um errado, e você, na verdade, não entende que existe uma justiça objetiva, é isso justamente que leva os homens à perdição. Agora, quando você busca uma vida num caminho de virtudes, buscando o que é certo, entendendo que o mal existe, o mal é errado, na verdade, que o certo e o errado são claros, que você não pode fazer o mal para as crianças, tem que proteger as crianças, você tem uma briga, uma vida na qual você luta pelo que é certo. E lutando pelo que é certo, você quer proteger a família, você quer proteger as crianças, você quer destruir todo tipo de abuso que é criado. Essa mentalidade é exatamente a mentalidade que a religião cristã ensina, que é a mentalidade correta em relação às crianças. Mas agora, se fosse você como pai, vendo um dos seus filhos passando por uma coisa dessa, o que você faria? O que eu faria? Eu ia querer justiça para meus filhos, naturalmente. Não, sim, de que forma? Você vê na situação. Eu queria que as pessoas fossem presas, que fossem punidas pelos crimes que elas cometeram. Você ia ter essa calma de aguardar tudo acontecer, você Não. Existem várias situações de legítima defesa e eu protegeria meus filhos, claro. E se você tivesse o poder maior ainda de protegê-los? Para que não acontecesse. Então, mas aí que tá, o poder maior que fosse, eu ia querer que meus filhos vivessem para sempre. Se você fosse escolher qualquer coisa, meus filhos todos nasceram para morrer, porque eles vão morrer de qualquer jeito. Eu quero que meus filhos todos, meus 5 filhos, acabou de nascer minha 5ª filha, aprendam a viver uma vida na qual eles vão se sacrificar. Porque entenda, meus filhos vão morrer. A pior vida para eles seria eles fingirem que não vão morrer. Se ele vai morrer, então pode deixar acontecer qualquer coisa. Não, o contrário. Então não vamos ensinar nada, vai morrer mesmo. É o contrário, porque eu sou preocupado com a alma deles. A alma deles, para mim, é a minha maior preocupação. Veja, todos os dias quando meus filhos acordam, eles fazem escolhas. Assim como as pessoas más que você está citando fizeram escolhas, meus filhos fazem escolhas. E eles vão escolher entre viver uma vida de virtudes e viver uma vida de coisas boas e praticar o bem e lutar pelos outros e lutar para proteger os outros, ou eles vão fazer más escolhas. Essa é a minha maior preocupação, porque antes de tudo, veja, meus filhos vão morrer de qualquer maneira, isso que eu estou te falando, não tem como evitar isso, eu não tenho como evitar a minha morte, mas eu tenho como evitar uma coisa, ou pelo menos eu tenho como trabalhar para educar eles, para instilar uma coisa, que a alma deles seja boa, porque é isso que vai perdurar depois que eles morrerem.